Graça e paz, queridos irmãos. Eu estou hoje aqui dando uma pausa no curso Formando Discípulos de Cristo para aproveitar a atenção daqueles que acompanham esse curso na estreia, toda terça-feira às 20 horas no canal A Deus Toda a Glória, para refletir um pouco com você a respeito desta tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que já dura semanas e que está, evidentemente, nos deixando muito tristes. Quando eu digo nos deixando, é porque eu imagino que você também esteja muito abalado com tudo isto. E este vídeo ele está sendo publicado também no meu canal pessoal, porque eu sei que há pessoas inscritas no canal Alan Capriles que não estão inscritas no canal A Deus Toda a Glória. No canal A Deus Toda a Glória, toda terça-feira às 20 horas eu tenho publicado aqui um vídeo do curso Formando Discípulos de Cristo, que é um vídeo que ou é gravado antecipadamente, mas publicado como se fosse ao vivo, numa estreia, até para que eu possa acompanhar no chat junto com você e tirar alguma dúvida em tempo real, ou então ele é gravado como live mesmo, né? Terça-feira às 20 horas, no canal A Deus Toda a Glória. Então, se há alguém que está assistindo este vídeo no canal Alan Capriles e que pensa que eu não tenho gravado vídeos, eu tenho publicado toda semana, só que não no canal Alan Capriles, no canal A Deus Toda a Glória. Estou publicando também no canal Alan Capriles porque eu sei que há pessoas inscritas neste canal que estavam aguardando que eu falasse alguma coisa concernente a esta tragédia. Não que eu não tenha falado, né? Eu falei na semana passada, no vídeo de número 40, sobre a cruz de Cristo, no curso Formando Discípulos de Cristo. Oramos, inclusive, no início do vídeo. Falei também no domingo passado pela manhã, quando gravei uma live com minha esposa, no canal do Projeto Quero Congregar. Mas este vídeo será diferente. Eu quero tratar especificamente da questão da tragédia. E por que eu estou colocando no mesmo dia e horário que seria o próximo vídeo do curso Discípulos de Cristo, ou Formando Discípulos de Cristo? Porque não deixa de ser um discipulado, irmãos. Nós vamos aprender com o Senhor Jesus e, evidentemente, com aqueles que com ele aprenderam e nos deixaram seus escritos, que, inspirados pelo Espírito Santo, têm muito a nos ensinar. Então, nós vamos examinar alguns textos bíblicos aqui e vamos, inclusive, começar com um texto que não está no Novo Testamento, mas que tem tudo a ver com o que nós veremos, com os textos que serão lidos aqui e que todos eles estão no Novo Testamento. Vamos começar, então, com Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Eu vou deixar a oração para o final desse vídeo. Nós vamos orar no final deste vídeo não apenas por aqueles que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, mas também para que nós não tenhamos uma atitude equivocada como resposta a tudo isso que está acontecendo. Tá? Então, vamos primeiramente para Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, que é um versículo muito importante. Eclesiastes 9, 2. E logo em seguida, nós vamos para Lucas, capítulo 13, e a partir do versículo 1, em Lucas 13. Mas vamos primeiramente começar com Eclesiastes, capítulo 9. Queria também dizer que este vídeo está sendo publicado como estreia no canal A Deus Toda a Glória. Então, com a permissão de Deus, eu devo estar aí com você no chat nesse momento, acompanhando no chat e atento ao que você escrever. E deverá ser publicado logo em seguida, assim que terminar a estreia no canal A Deus Toda a Glória, será publicado também no canal Alan Capriles, no meu canal pessoal. Só que não como estreia, será publicado como um vídeo já gravado mesmo, né, uma publicação normal. Mas quero incentivar a quem acompanha apenas o canal Alan Capriles que se inscreva no canal
A Deus Toda a Glória, para que você possa acompanhar o discipulado toda terça-feira às 20 horas. E aqueles que não acompanham o canal Alan Capriles, eu gostaria que acompanhassem também, porque eu devo estar gravando alguns vídeos com o meu entendimento a respeito de assuntos polêmicos concernentes à palavra de Deus. E toda vez que eu trato de um assunto polêmico e compartilho a minha opinião pessoal, prefiro eu publicar o vídeo no canal Alan Capriles, porque se trata do meu entendimento e eu respeito você se você pensar de um modo diferente. Então, se você é inscrito no canal A Deus Toda a Glória, no final desse vídeo vai aparecer um botãozinho, né, um card redondinho, com uma foto minha e da minha esposa, para você clicar no canal Alan Capriles e se inscrever nele. E no final do vídeo, no canal Alan Capriles, vai aparecer um botão com alguém com as mãos levantadas para o alto, em adoração a Deus, que é o botão para você clicar e se inscrever no canal A Deus Toda a Glória, tá bom? Então, vamos para Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Veja comigo, por favor, que diz assim. E eu quero enfatizar aqui o início desse versículo. Então, eu vou ler 2 vezes esse início aqui. Tudo sucede igualmente a todos. Repito, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo sucede igualmente a todos. E agora sim, dito isto, vamos para Lucas capítulo 13, versículo 1 em diante, por favor. Lucas 13, versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E, respondendo Jesus, lhes disse: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens haviam em Jerusalém? Perdão, quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O Senhor Jesus está comentando aqui 2 acontecimentos trágicos, e os está comentando porque o primeiro desses acontecimentos estava dele sendo falado e dando a entender que aquelas pessoas que haviam sido vitimizadas naquela tragédia seriam mais pecadores do que os outros. E, queridos irmãos, lamentavelmente, no meio de toda essa tragédia, eu soube que tem havido esse tipo de pensamento, até mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos, e talvez principalmente nesse meio. Tais pessoas, e eu espero que não seja o seu caso, mas se for o seu caso, não fique zangado comigo, por favor, tá? É natural, é do ser humano que nós queiramos encontrar uma explicação para uma tragédia e colocando a culpa naquele que está sofrendo a tragédia ou em pessoas que estão envolvidas naquela região. E é sobre isso que, primeiramente, eu quero tratar aqui. Quero tratar com base naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque, parafraseando as palavras do Senhor aqui em Lucas 13, versículo 2, poderíamos então fazer a seguinte pergunta. Imagine
que estivessem falando com Jesus sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul. Imagina que estivessem falando sobre isso. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus responderia da seguinte maneira, parafraseando o que ele disse em Lucas 13, versículo 2. Ele diria o seguinte: cuidais vós que esses gaúchos foram mais pecadores do que todos os brasileiros? Cuidais vós? Vocês pensam que esses gaúchos que estão sofrendo esta tragédia, eles são mais pecadores do que todos os brasileiros? Hã? Então vocês acham que o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul é porque aqueles que ali moram sejam mais pecadores que os demais? Infelizmente há pessoas pensando assim. Infelizmente há pessoas, inclusive, é terrível dizer isso, irmãos. É terrível o que eu vou dizer agora. Mas há pessoas até que estão satisfeitas e estão se alegrando com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul por motivos políticos. E é muito triste mesmo, quando alguém tem esse tipo de atitude. Como o ser humano é mau, né, irmãos? Alegrando-se com o sofrimento alheio. E há também aqueles que, dentre os cristãos, estão culpando determinada crença religiosa contrária à fé cristã pelo que está acontecendo, dizendo que isto estaria acontecendo no Rio Grande do Sul porque lá, supostamente, eu não tenho como comprovar isso, não tenho como comprovar, e acho que você também não tem como, acho muito difícil a gente conseguir chegar a esse número, que seria número de quê? De locais de reuniões satânicas, e que isto haveria lá no Rio Grande do Sul em maior número do que em qualquer lugar do Brasil, e mais, né, de que haveria no Rio Grande do Sul um número maior de adeptos da Umbanda e do Candomblé do que na própria Bahia. É o que alguns dizem. Eu acho muito difícil que no Rio Grande do Sul haja um número maior de umbandistas e adeptos do Candomblé do que na Bahia. Mas e se houver? Isto significa que a tragédia no Rio Grande do Sul é consequência disto? Bom, primeiramente eu quero lembrar e até explicar, né, porque alguns nem sabem disto, tá? Mas a geografia do Rio Grande do Sul é uma geografia que colabora para esse tipo de situação, tá? E isto aliado ao aquecimento global, que é um fato, irmãos. Tá? É um fato, irmãos. Quando se pega a temperatura global, né, das últimas décadas, comparando ano a ano, a temperatura de todo o planeta está aumentando, está subindo. E é um fato. Agora, quer você queira crer que isto é ocasionado pelo homem ou pela própria natureza, algo que ciclicamente acontece no mundo, seja como for, o fato é, a temperatura está aumentando e com isto há um desequilíbrio no clima. E ainda há a questão do El Niño, né, que também influenciou. Então, quero só lembrar isto, primeiramente, tá? O Rio Grande do Sul, ele é mais ou menos como pense numa bacia, né? E com pouco escoamento, tá? Pouco escoamento para o mar. Então, da serra vem muita água que vai para os rios, né? E que não tem muito escoamento para o mar. Então, é como uma bacia, tá? Essa é a geografia do Rio Grande do Sul. Mas o assunto aqui não é geografia, mas eu quero apenas lembrar vocês de que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul está acontecendo de uma forma tão drástica porque a geografia colabora para isto, tá? Então, queria primeiramente lembrar isso aqui. Agora,
Será que o que está acontecendo seria um castigo de Deus? Porque no Rio Grande do Sul há pessoas ali praticando satanismo, mais do que em qualquer outra região do Brasil? Queridos irmãos, se você é um irmão em Cristo, por favor, abandone esse tipo de pensamento. Tá? Eu não estou com isto aqui, não me interprete mal, por favor, mas eu não estou com isto aqui dizendo que o satanismo deva ser praticado. Não é nada disto, tá? Nada disto. Não me interpretem mal, tá? Não estou também falando que eu seja a favor de práticas da Umbanda ou do Candomblé, ou de qualquer outra religião. Eu não prego religião, não estou aqui falando nem contra nem a favor de religião alguma, tá? O meu assunto é Jesus Cristo, é o que ele nos ensinou. Eu não sou católico, não sou protestante, não sou evangélico, sou discípulo de Cristo. Se você quer colocar um rótulo em mim, coloque este, que eu sou apenas isto, discípulo de Cristo, tá? Mas eu não me rotulo nem de protestante, nem de evangélico, muito menos de católico ou de qualquer outro rótulo que exista, tá? Então, o meu assunto aqui é o que Jesus nos ensinou. É nós aprendermos dele, andarmos como ele andou. E o Senhor aqui está nos ensinando claramente que quando acontece uma tragédia, isto não significa que aqueles que foram atingidos pela tragédia sejam mais pecadores que os outros. Não significa isto. O que nós vimos em Eclesiastes 9, versículo 2? Tudo sucede igualmente a todos. No próprio Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos ensinou que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos e a chuva cair sobre bons e maus. Então, será que nós aprendemos esta lição do Senhor? Ou queremos julgar as pessoas? Queremos julgar que o que lhes acontece é castigo divino. Como os 3 amigos de Jó, né, que você que já leu o livro de Jó deve se lembrar que aqueles 3 amigos eram até piores que inimigos, né? Porque sorrateiramente se aproximavam para tentar convencer Jó de que o que estava acontecendo com ele era consequência de seus pecados. Quando, na verdade, não era nada disto. Jó era mais reto, justo e íntegro do que aqueles 3 juntos. Mas Deus queria lhe ensinar algo. Deus queria ensinar Jó e ensinou. Como, queridos irmãos, tudo o que nos acontece, e até o que acontece com pessoas que nós conhecemos em relação a questões trágicas, é para que aprendamos alguma coisa. Então, queridos irmãos, eu quero até lembrar você que esse tipo de pensamento de culpar pessoas por tragédias naturais, tal tragédia natural aconteceu por causa de tal prática religiosa de tal pessoa, ou de tais pessoas ou povos. Queridos irmãos, essa foi a mesma acusação que nossos irmãos em Cristo dos primeiros séculos também foram acusados pelos romanos, justamente quando aconteciam catástrofes climáticas, terremotos, né, incêndios, e culpavam os cristãos. Por quê? Porque diziam que os cristãos, uma vez que eles não adoravam os deuses pagãos, então os deuses pagãos furiosos estavam punindo todo o povo por causa de um pequeno grupo, que eram os cristãos, durante os primeiros séculos. E eu tenho aqui 2 livros que comentam isso. O primeiro deles é o Livro dos Mártires, de John Fox, que diz aqui o seguinte, capítulo 2, a segunda perseguição sob Domiciano em 81 depois de Cristo. Escute o que diz aqui. Tal era o fanatismo dos pagãos que se qualquer fome, epidemia
ou terremoto assolasse alguma das províncias romanas, culpavam os cristãos. Você está prestando atenção nisso? Os primeiros cristãos eram culpados pelos pagãos quando aconteciam calamidades. Calamidades que atingiam toda a sociedade. Então, culpavam os cristãos. Por quê? Porque como os cristãos não adoravam os deuses pagãos, então eles acreditavam que os deuses estavam furiosos por causa dos cristãos. Nesse outro livro aqui, Manual da História da Igreja e do Pensamento Cristão, da Fonte Editorial, aqui na página 68, diz o seguinte, ainda a respeito do mesmo assunto. Os romanos conseguiam enxergar no crescimento do cristianismo uma ameaça ao império, pois eles acreditavam que os seus infortúnios, ou seja, qualquer tipo de problema, calamidade, derrota na guerra, seja o que fosse, eram gerados pelo abandono ou ira de seus deuses. Haja vista o cristianismo pregar o monoteísmo, a crença num único e soberano Deus. Então os romanos, eles acreditavam que os seus infortúnios eram gerados pelo abandono da adoração aos seus deuses. Então culpavam os cristãos, porque aqueles que antes eram pagãos e adoravam falsos deuses, a se converterem a Cristo, abandonavam a idolatria a estes falsos deuses, mas aqueles que ainda criam, né, nesta mentira, né, desses deuses, achavam que os seus deuses estavam irados porque alguns os haviam abandonado, não estavam mais os adorando. Né? Então, esse mesmo erro cometido pelos romanos, pagãos, que culpavam os cristãos pelas suas calamidades, agora está sendo cometido pelos cristãos. Claro que não por todos, mas por muitos que se dizem cristãos, que estão culpando os pagãos, se inverteu a coisa, que estão culpando os pagãos, ou seja, aqueles que não são cristãos e principalmente aqueles que não adoram, né, a Jesus Cristo, não adoram ao Deus mostrado na Bíblia, que para mim, eu creio que para você também é o único e verdadeiro Deus, e é de fato, né, nós temos plena fé nisto, mas estão estes culpando os que não adoram a este verdadeiro Deus, né, e que adoram outras entidades aí, que não é o tema, né, evidentemente, deste vídeo. Então eu não vou aqui continuar nesse assunto. Mas, amados, ao invés de nós procurarmos culpados para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é uma tragédia climática, como acontecem tragédias climáticas em várias partes do mundo, ano após ano, e com o aquecimento global, as tragédias têm sido maiores ainda, com o aumento de desmatamento. Claro que tudo isso interfere, irmãos, na natureza, o aumento da poluição, claro que interfere, queridos irmãos. Então, não estejamos aqui sendo ignorantes a respeito disso. Tá? Então, claro que há uma consequência. Né? Quando uma região é desmatada, isso interfere no equilíbrio ecológico, no ciclo, né, de chuva, de evaporação das águas para formar novas chuvas e assim por diante. Então, há toda uma reação em cadeia quando o homem ele interfere de um modo agressivo na natureza, sem medir as consequências. Então isso está acontecendo, mas não é assunto do vídeo. Agora, se você pensa diferente de mim, tudo bem, eu respeito o seu pensamento. Eu só espero que ninguém que está acompanhando este vídeo seja um boçal de querer ficar ofendendo quem pensa diferente de você. Então não seja um boçal. Respeite a opinião divergente e vamos dialogar.
E principalmente se você diz que é cristão, que agressividade é esta? Né? Que agressividade é esta? Há pessoas que se dizem cristãs e desejam uma caça às bruxas. Foi postado até um vídeo de uma mulher que ela me parece, pelo que eu pesquisei, né? Ela é talvez uma chamada mãe de santo, né? Algo assim. Ela tem um centro espírita, isso eu constatei, tá? Na região metropolitana ali de Porto Alegre. E talvez no sítio dela, não sei onde, ela fez um cemitério e consagrou este cemitério aos Exus, né? Pelo que eu entendi do vídeo. E estariam usando esse vídeo para dizer que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul seria por causa desse tipo de prática que, segundo estão disseminando por aí, seria algo muito comum no Rio Grande do Sul e haveria isto lá em maior número do que em qualquer outro lugar do Brasil. Repito, eu não tenho como confirmar isso. E se alguém diz, é isso mesmo que está acontecendo lá, prove. Você tem como provar? Será que nós temos como saber quantos centros de adoração ao diabo existem no Rio Grande do Sul ou em qualquer outra parte do Brasil? Primeiro que isto geralmente não é algo público. Primeiramente isso, né? Mas mesmo que seja, mesmo que fosse, será que isto faria com que uma catástrofe dessa magnitude atingisse a todos por causa de alguns? Não é o que eu vejo na palavra. Não é, irmãos. Não é o que eu vejo na palavra. Não é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Então, é preciso nós abandonarmos esse tipo de pensamento, porque eu diria para vocês o seguinte, tá? E pense nisto. Deus cobra mais daqueles que têm o conhecimento da palavra do que daqueles que não têm. Nós sabemos disso. A quem muito é dado, muito se lhe requererá. Então, se você quer acreditar que Deus está irado contra o Rio Grande do Sul, seria por causa de centros espíritas ou por causa de locais que se dizem de pregação do Evangelho, mas que estão pervertendo a pregação do Evangelho, que estão incentivando as pessoas a buscarem a Deus por ganância, por interesse de bens materiais. Ou vocês pensam que isto não entristece o Espírito Santo? Ou vocês pensam que isto é algo que Deus não se importe? Ora, é evidente que Deus cobra mais de quem conhece a palavra do que de quem não conhece. E que maior é a culpa de quem conhece a palavra e não a segue do que aquele que não segue a palavra porque não conhece. Porque, inclusive, pensa que Jesus é aquele que, infelizmente, em programas evangélicos de televisão é propagado. Um Jesus que, na maioria dos programas de TV evangélicos, seria um Jesus que morreu na cruz para nos dar carro zero, casa própria ou coisa parecida. Por que eu digo isso? Porque aqueles que têm tais programas na TV estão incentivando as pessoas a se converterem a Jesus para terem uma vida bem-sucedida, quando o Evangelho não se trata disto. Então, é lamentável a ignorância de muitos que se dizem cristãos. Agora eu peço a você, por favor, que se o que eu estou falando aqui está lhe incomodando, reflita. Não me ataque, não deixe de assistir esse vídeo, mas reflita. Qual é a base do ensinamento de Cristo para nós acreditarmos que uma calamidade é culpa de uns poucos que estão adorando falsos deuses? Repito, esse tipo de pensamento é o mesmo pensamento errado
que os romanos tinham nos primeiros séculos a respeito das calamidades que lhes aconteciam, colocando a culpa nos cristãos. Os cristãos eram minoria, mas agora, né, os cristãos, supostamente sendo maioria no povo brasileiro, culpa aqueles que não seguem a sua religião cristã pelas calamidades. Você percebe que é exatamente o mesmo pensamento, só que do lado avesso? Exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo erro. Então, repito, o Senhor Jesus nos diria hoje, parafraseando o que ele disse em Lucas capítulo 13, versículo 2, ele nos diria o seguinte: cuidais vós que esses gaúchos sejam mais pecadores do que todos os outros brasileiros? Vocês acham que esses gaúchos foram mais pecadores e por isso sofreram essa condenação? Cuidado, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, perdoai para que sejais perdoados. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. E com relação àqueles que têm práticas religiosas contrárias à nossa fé, oremos por eles. Oremos, eles ainda estão cegos. Oremos por eles. Mas aqueles que se dizem cristãos e os estão condenando pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, também estão cegos. Eu estou preocupado com essa mulher, tá? Mesmo ela não sendo da minha fé, ela pode se converter a Cristo, mas jamais se converterá se depois do que aconteceu, por causa desse vídeo publicado aí, que circulou em várias redes sociais, essa mulher agora começar a sofrer perseguição religiosa. Esta mulher ter a sua casa apedrejada, incendiada. Sabe? Não desejemos o mal de quem quer que seja, irmãos. Não desejemos o mal de quem quer que seja. Não venhamos perseguir pessoas contrárias à nossa fé, porque são contrárias à nossa fé. E não fiquemos colocando nestas pessoas a culpa por calamidades que podem acontecer em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Então, irmãos, vamos crescer espiritualmente. Vamos tirar lições do que está acontecendo, ao invés de ficar colocando a culpa nos outros. É natural da carne. Eu luto contra isso. Quando acontece alguma coisa, seja o que for, eu quero logo encontrar o culpado. E fico tão sem graça quando depois de tentar colocar a culpa ou na minha esposa ou nos meus filhos, eu percebo que eu ou tenho parcela de culpa ou a culpa era minha e eu não tinha percebido. Talvez já tenha acontecido com você, né? De dar alguma coisa errada em alguma situação e você logo querer encontrar o culpado, alguém para colocar a culpa, e depois perceber que a culpa era sua mesmo. Né? Não é chato quando isso acontece? Mas é natural da carne, é natural do ser humano. Então eu não estou condenando quem estava pensando desta forma, mas eu espero que a partir de agora você não pense mais assim. Quando acontecer uma tragédia, não fique se perguntando quem aí atraiu esse mal, né? Que é o que, por exemplo, aqueles que jogaram Jonas do barco pensavam. Esse era o pensamento pagão. Os deuses estão furiosos, né? Era o pensamento pagão. Que não seja o nosso pensamento, queridos irmãos. Agora, nesse texto de Lucas 13, qual é o grande ensinamento aqui? Que o nosso Deus espera que todos nós venhamos nos arrepender de nossos pecados. Porque os nossos pecados é que nos separam dele. Os nossos pecados é que vêm interferir na plena comunhão que deve haver entre nós e o nosso Deus, que quer se relacionar conosco com amor, como nosso Pai. Então, queridos irmãos, que esta situação nos lembre que todos nós, não apenas os gaúchos, todos nós, temos que andar com o coração quebrantado. Todos nós temos que temer a Deus. Agora, não pense que temer a Deus é o contrário de amar a Deus, não. Por exemplo, eu sempre amei o meu pai, mas o meu pai só precisou bater em mim uma vez na vida. Eu não lembro do meu pai bater em mim mais de uma vez. Ele bateu em mim uma vez só quando eu era criança. E eu percebi
que o peso da mão do meu pai doía mais do que as chineladas da minha mãe. Então, o que eu fiz? Meu pai não precisava mais me bater, porque era só ele olhar para mim assim, sério, que eu já obedecia. Vocês entendem? Mas eu amava meu pai? Sim, muito. Como também minha mãe. Amo minha mãe. E amava meu pai. Mas havia em mim temor, tanto do meu pai quanto da minha mãe, em relação à obediência, em relação a não desagradá-los, porque eu também sabia que eles sempre quiseram o meu bem, sempre. Então, temer a Deus não significa deixar de amar a Deus. Temer a Deus significa respeitar a Deus, ter reverência para com Deus. Então, que nesse momento de calamidade, ninguém venha blasfemar contra Deus, ninguém venha murmurar, ninguém venha se perguntar onde está Deus. Ora, Deus nos ama, irmãos. Calamidades sempre aconteceram e continuarão acontecendo até o retorno de Cristo, até o fim desta era, até que passem os céus e a terra, até que Deus faça novos céus e nova terra, onde finalmente habitará a justiça para sempre. Mas, por consequência dos pecados da humanidade, a natureza geme, o mundo está numa situação catastrófica em relação ao seu clima. E pelo próprio pecado do próprio homem também destruir a natureza. Quero lembrar você que em Apocalipse, quando vem a ira final sendo derramada nas taças, o que os anjos dizem? Vamos destruir os que destruíram a terra. Você já parou para pensar nesta frase? Vamos destruir aqueles que destruíram a terra. Eu não tinha planejado citar essa frase, mas está lá em Apocalipse. Eu não me lembro agora o capítulo, o versículo. No chat eu vou escrever aqui, ao vivo, tá? Qual é a referência bíblica. Então, também está no Apocalipse que a temperatura da terra ficaria insuportável, a ponto dos homens blasfemarem contra Deus por causa do calor do sol. Então nós estamos vendo o cumprimento do que foi profetizado. Agora, não porque Deus tenha determinado que isso aconteça e a culpa é de Deus. Não! Deus anteviu e revelou aos profetas. Deus anteviu. Então, se os anjos disseram, vamos destruir aqueles que destruíram a terra, então essas catástrofes são causadas pelo próprio homem, pelo próprio desequilíbrio que o próprio homem causou ao planeta. Tá? E se você não concorda comigo, tudo bem. Mas é o que está em Apocalipse. Os anjos disseram, vamos destruir os que destruíram a terra. Está lá. Então, queridos irmãos, vamos aprender lições. Não vamos blasfemar contra Deus, não vamos murmurar e não vamos ficar procurando encontrar culpados. Não é hora para isso, irmãos. Não é hora para isso, queridos. E não vamos julgar uns aos outros também. Tá? Não é hora para isso. É hora de compaixão, de misericórdia, de oração, de ajuda, de solidariedade. Então, meus amados, eu quero aqui ainda em Lucas meditar com você em um capítulo antes desse, Lucas capítulo 12, numa outra passagem muitíssimo importante, tá? Porque nesse momento em que nós vemos tantas pessoas perdendo suas propriedades e bens e familiares, e até a própria vida, eu não sei quanto a você, mas eu me lembro desta parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas capítulo 12. É provável que você, que conhece o Evangelho segundo Lucas, tenha se lembrado dessa parábola também. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz assim, há um contexto aqui para essa parábola, então vamos no contexto. Lucas 12, 13. E disse-lhe um dentre a multidão, Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, vejam que Jesus respondeu, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, ou seja, do amor ao dinheiro, porque a vida de qualquer um, a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Tá? Então, a vida de quem quer que seja
não consiste na abundância dos bens que possuímos. Esse é o grande ensinamento. E ele vai prosseguir então contando uma parábola. Veja na sua Bíblia, por favor, Lucas 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você prestou bastante atenção no ensinamento desta parábola, que é resumido no versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros. O Senhor não está dizendo que é errado uma pessoa ser rica, não é errado uma pessoa ser bem-sucedida, mas é errada a ganância, é errada a avareza, é errado esta pessoa não querer compartilhar o que tem, não querer ajudar àqueles que necessitam. Isto é errado. O egoísmo, o materialismo, a ganância, a avareza, isto é errado. Não se compadecer do sofrimento alheio. Então, quando aquele homem produziu além do que ele necessitava, o pensamento dele foi pecaminoso, porque ao invés dele repartir as sobras, aquilo que ele não precisava, com os que necessitavam, ele decidiu construir celeiros ainda maiores para recolher os seus bens para ele mesmo. Para ele então parar de trabalhar e viver de renda. Seria mais ou menos isso. O trabalho é uma bênção. Quando nós trabalhamos, não por amor ao dinheiro, mas quando nós trabalhamos para ajudar o semelhante. Quando nós trabalhamos para ter recursos para podermos ajudar alguém que necessita. Então o trabalho é uma bênção. Quando nós entendemos que trabalhar é ser útil à humanidade, que trabalhar é fazer algo que vai trazer benefício para as pessoas. Aquele que trabalha por amor ao dinheiro, provavelmente quando chega no fim do mês, ele fica triste, porque ele queria ganhar mais do que ele ganha, né? Então, se esta mesma pessoa trabalhar por amor ao próximo, todos os dias ela vai trabalhar com alegria, independente de quanto ela ganhe. Por quê? Porque a sua alegria é servir o próximo, é ser útil à sociedade com o seu trabalho. E o seu dinheiro, o que ele ganha com isso, é a consequência apenas. É a consequência. E trabalhando com alegria, com gratidão, esta pessoa vai ter cada vez uma renda maior, porque o próprio Deus vai te abençoar nesse sentido. Não estou com isso dizendo que todo rico é abençoado por Deus. Não é isto. Não confunda uma coisa com a outra. O próprio Senhor Jesus nos advertiu da dificuldade que é para um rico entrar no reino de Deus, por causa do seu amor ao dinheiro, por ele confiar nos bens e não em Deus. Então, amados, primeira grande lição. Tudo que nós temos, podemos perder de uma hora para outra. Quando eu digo temos em relação a bens materiais, tudo que possuímos pode ser perdido de um momento para o outro, como foi perdido por tantos com essa tragédia no Rio Grande do Sul. Então, que cada um de nós estejamos compreendendo que a nossa vida não consiste no ter, mas consiste no ser. Consiste em nós, ao invés de considerarmos tesouros os bens materiais, considerarmos como tesouro aquilo que nós estamos aprendendo de Cristo, a sermos mais mansos,
humildes, misericordiosos, cheios de compaixão, de perdão, de amor, para a glória de Deus. Isto é o verdadeiro tesouro, queridos irmãos. Cristo em nós, Cristo sendo formado em nós, andarmos como Jesus andou. Este é o verdadeiro tesouro. Será que nós temos aprendido de Cristo e tido este tesouro em nós? Vocês lembram da história de Marta e Maria? Jesus entrou na casa de Marta e Maria e Marta ficou então ocupada de um lado para o outro, tentando ali, melhorar a aparência da casa e preparar alguma coisa para servir a Jesus. E ele estava sentado ensinando e Maria aos seus pés aprendendo. E Marta então repreendeu Jesus, dizendo: Senhor, não se te importas que eu esteja trabalhando e a minha irmã me deixe aqui sozinha? Ordena a minha irmã que me ajude. E qual foi a resposta do Senhor? Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Mas todas as coisas materiais com as quais Marta estava preocupada lhe foram tiradas. Se não enquanto ela estava neste mundo, depois que ela partiu deste mundo. Porque, como muito bem lembrou Jó, nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Ele nos dá um grande ensinamento no capítulo 1, versículo 21. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós nada trouxemos para esse mundo. Nada podemos levar dele. Aliás, está escrito desta forma na epístola de Tiago, né? Mas Tiago está se lembrando desta passagem de Jó, Jó capítulo 1, versículo 21, onde Jó declara: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Para lá onde? Para a terra, né? Para o pó da terra, porque do pó fomos formados. Então, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, será que nós compreendemos isso? Quando chegamos nesse mundo, não tínhamos nada. Por que nos apegamos às coisas desse mundo? Quando partirmos desse mundo, nada levaremos. Aliás, levaremos sim aquilo que não nos será tirado, que é esse tesouro celestial, que é Cristo em nós. Então, Maria estava aos pés do Senhor, querendo aprender dele, querendo andar como ele, querendo ser cheia do mesmo Espírito Santo. E nós? Será que nós também estamos aos pés do Senhor, querendo aprender com seus ensinamentos? Ou estamos buscando a Deus por interesse de coisas que o próprio Deus pode nos tirar a qualquer instante? Então, que venhamos buscar a Deus pelo principal. Então, qual é a lição para aqueles que não perderam nada com esta tragédia porque não moram no Rio Grande do Sul? Lição para mim também. É que nós estejamos nos lembrando que não é porque não estamos naquela calamidade que também não possamos, de uma hora para outra, perdermos tudo de bens materiais e até de familiares e amigos, como aconteceu com Jó. Que nos lembremos disto. E quanto àqueles que perderam bens materiais, para vocês que perderam bens materiais e que talvez nem tenham como assistir esse vídeo na estreia ou agora, porque talvez tenham perdido até o celular, talvez não estejam com, ou então tem o celular, mas não tem sinal de internet neste momento para acompanhar esse vídeo. Qual a lição para você que perdeu bens materiais? Eu sempre me lembro de uma história que eu vi de um irmão que era um pastor, já está na glória, e ele certa vez pregando, ele contou sobre uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, de um tornado que passou e arrasou a casa de um casal idoso, né? E aquele casal conseguiu sair a tempo, mas eles perderam tudo, e era um casarão lindo, perderam tudo que construíram ao longo de toda a vida, a nível material,
perderam tudo o que estava ali. A casa, carro e tudo mais que havia ali, ou carros até. Perderam tudo. Quando chegaram diante de onde era a casa, não havia mais casa. Tudo havia sido levado pelo vento. E eles foram entrevistados por um repórter, e o repórter perguntou: como vocês se sentem tendo perdido tudo? E o casal respondeu, o homem respondeu abraçado da sua esposa: quem disse que nós perdemos tudo? Nós ainda temos um ao outro. Nós ainda temos a nossa vida. Então nós não perdemos nada. Nós não perdemos nada. Então, para aqueles que perderam bens materiais ou até mesmo familiares, se você ainda está aqui, é porque Deus está te ensinando alguma coisa importante para o teu crescimento espiritual. Como eu estou aprendendo com aquilo que aconteceu com você. O sofrimento nos prova. O sofrimento prova quem sofre, mas prova também aquele que pode ajudar quem sofre. E eu já vou falar a respeito disso. Mas antes, prosseguindo aqui, nesta leitura de Lucas capítulo 12, vamos prosseguir no versículo de número 22, que diz assim, e aqui vai a lição para quem nesse momento está aflito e não sabe como será o seu amanhã. É natural você se sentir assim. É completamente normal você se sentir assim. Mas o Senhor Jesus nos chama ao sobrenatural de Deus. E é o que eu quero aqui lembrar você. Lucas, capítulo 12, versículo de número 22 em diante. E disse aos seus discípulos, ou seja, após contar essa parábola, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que não semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Ou seja, o Senhor não nos prometeu riquezas, mas nos prometeu sim o sustento, o que vestir, se nós estivermos buscando o seu reino em primeiro lugar. Ou seja, o seu tesouro, que é Cristo, sermos governados pelo Espírito Santo, sermos diferentes desse mundo. O mundo fica julgando, condenando, buscando culpados para tragédias climáticas, ao invés de estar aprendendo lições e se arrependendo de pecados, estendendo a mão sem esperar nada em troca. Porque também de que adianta estender a mão esperando com isto aplausos, esperando com isto fama, querendo com isto aparecer. Por isso até que eu evitei gravar vídeos a respeito disto, porque eu não queria ser mal interpretado, como já fui no passado,
quando gravei um vídeo dentro de um orfanato e fui acusado de querer aparecer por gravar aquele vídeo pedindo ajuda para o orfanato, quando eu gravei um vídeo dando doações para os desabrigados na catástrofe em Petrópolis, catástrofe climática também, e levei o meu carro abarrotado de engradados de água e gravei um vídeo quando eu estava entregando a água e pessoas comentaram ali que eu estava querendo aparecer. É triste isso. Não podemos julgar. Eu não posso julgar se alguém que nesse momento está gravando um vídeo para pedir ajuda para os desabrigados está ou não querendo aparecer. Só Deus conhece os desígnios do coração. Só Deus. Então que não julguemos uns aos outros. Quando a palavra fala não julgueis, é em relação à motivação. Eu não posso julgar qual é a motivação de alguém quando esta pessoa está ajudando ou quando ela está calada e não está falando nada. É porque há um momento certo para todas as coisas. E agora sim chegou o momento de eu falar sobre isso. Agora sim. Eu peço sempre ao Senhor, Senhor, que o teu Espírito Santo me guie. Coloca no meu coração o que eu devo fazer e não devo fazer. Então esse é o momento, essa é a hora. Porque há irmãos em Cristo que não estão compreendendo que nós temos que aprender lições com essa tragédia, ao invés de ficarmos acusando A, B ou C pelo que aconteceu. Vamos aprender lições e vamos daqui para frente melhorar para a glória de Deus. Porque, irmãos, uma coisa eu tenho aprendido é que catástrofes acontecem, sofrimentos acontecem, para que nós venhamos aprender lições. Então nós somos provados quando nós estamos diante de alguém que sofre. E a pessoa que sofre também está sendo provada. Quem sofre é provado na sua fé. E quem pode ajudar a quem sofre é provado no amor. Quem sofre pode querer culpar a Deus pelo seu sofrimento e perder a sua fé. E quem pode ajudar a quem sofre é provado no amor. Porque se esta pessoa não ajudar a quem sofre, ela foi reprovada no amor que devemos ter uns para com os outros. Então, se você está sofrendo, escute, você está sendo provado na sua fé. E se você pode ajudar aqueles que sofrem, você está sendo provado no amor. Que sejamos aprovados para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, em relação àqueles que são provados na fé, eu convido você a ver comigo o que está escrito em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Depois vamos para o capítulo 2. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, que diz: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Uau, como assim? Eu tenho que me alegrar quando eu passar uma dificuldade? É o que a palavra está dizendo. E é por isso que Paulo nos ensinou: em tudo dai graças. Ou melhor, o Espírito Santo de Deus através de Paulo. Em tudo dai graças. Não é por tudo. Eu não tenho que desejar sofrer. Eu não tenho que desejar o mal, seja para mim ou para qualquer outra pessoa. Mas se este mal acontecer na minha vida, que eu venha dar graças a Deus, porque eu entendo que Deus quer me ensinar alguma lição. Então ele me julga apto para este momento. Ele me julga pronto para eu aprender uma lição. E ainda que eu não esteja pronto, ele vai colocar no meu caminho pessoas que estão prontas para me explicar o que eu devo aprender. Então vamos compreender isso aqui. Quando Tiago diz: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, eu sei que em algumas versões a tradução é tentações, mas é porque a palavra é a mesma. É para tentação e para provação, mas o contexto é que vai definir qual o sentido da palavra. E o contexto aqui nos mostra que o sentido é provação, algo que vem de fora, algo que acontece de fora
uma catástrofe, uma situação que nós não esperávamos e que nos traz sofrimento. Então, a palavra aqui nos ensina que nós temos que encarar isto de boa mente. Nós não podemos perder a alegria nesses momentos. Por quê? Porque o Senhor não nos abandonou. Como também quando houve aquela tempestade e os discípulos não conseguiam chegar do outro lado. Aliás, nós temos duas situações assim contadas nos evangelhos, né? Nós temos aquela em que Jesus estava no barco, mas estava dormindo, mas ele estava no barco. E quando os apóstolos acordaram Jesus, Jesus então deteve o vento e o mar e a fúria do mar e chegaram ao outro lado. Mas antes o Senhor perguntou: por que temeis, homens de pequena fé? Né? E nós temos a outra situação em que Jesus não estava no barco, mas Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Então ele não nos abandonou. Você não está abandonado na sua tempestade. Mesmo que você não esteja sendo vítima da tragédia no Rio Grande do Sul, você pode estar passando uma tempestade na sua vida. O Senhor não abandonou você. Mas há o momento certo, há o momento exato para Ele deter a tempestade. Mas Ele quer ensinar a você a crescer na fé. Cresça na fé. Cresça na fé. Confie, não murmure, não blasfeme, não se prostre, não desista. Não permita que o desânimo se assenhoreie de você. E ele prossegue aqui dizendo, Tiago capítulo 1, versículo 2, agora o versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. Essa é a melhor tradução aqui também. Opera a perseverança. Tenha, porém, a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E agora vem um ensinamento muito importante. E se algum de vós tem falta de sabedoria, ou seja, para enfrentar uma situação difícil, peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. E ele acrescenta, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Então, que nós, se precisamos de sabedoria nas adversidades, e quem não precisa? Todos precisamos. Precisamos cada vez de mais sabedoria para enfrentarmos as adversidades. Que venhamos orar pedindo a Deus. Esta é a saída. A saída não são palestras de motivação, frases motivadoras, não. A saída é a oração meditativa na palavra de Deus. Ou seja, a oração baseada na palavra. Então que nós venhamos crer, porque não há impossíveis para Deus, e o Senhor Jesus nos ensinou que tudo é possível ao que crê. Então, se creres, verás a glória de Deus na tua vida. Então, aquele que sofre é provado na fé. Como eu mesmo já sofri tantas vezes, talvez não tenha sofrido tanto quanto estes no Rio Grande do Sul, e espero não passar por isso. Não é sadio você querer o sofrimento. Não é nem sábio se querer isto. Mas que em qualquer sofrimento da nossa vida, nós venhamos compreender que estamos sendo provados para sermos aprovados. Não para sermos reprovados, mas para sermos aprovados e aperfeiçoados. Nos tornarmos pessoas melhores e aptas para ajudar a outras pessoas. Então, os meus queridos irmãos gaúchos, que nesse momento sofrem tanto, se vocês não forem reprovados na fé, vocês sairão de tudo isto muito mais fortalecidos, muito mais aptos para ajudar outras pessoas e sendo pessoas melhores ainda do que vocês têm sido. E tudo isso para a glória de Deus. E com relação a nós que podemos ajudar aqueles que sofrem, todos nós também estamos sendo provados. Provados no amor. E em relação a isso, vamos ainda aqui em Tiago, no capítulo 2, examinar os versículos 14
em diante, que diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago não está dizendo que nós não somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. O que Tiago está dizendo aqui, ou melhor, o Espírito Santo nos ensinando, através do que Tiago, inspirado por Deus, escreveu, é que a verdadeira fé, ela resulta em obras de amor. Por quê? O que é a fé? Senão nós estarmos unidos a Cristo. Não apenas acreditando que ele existiu, que morreu por causa dos nossos pecados, que ressuscitou, que voltará, mas também confiando nele para a nossa salvação e transformação, de modo que, cheios do Espírito Santo, sejamos uma nova criatura e andemos como ele andou. Então é disso que o texto está falando. Por isso até que eu fiquei preocupado de gravar um vídeo sobre isso e ser acusado de estar apenas com palavras e nada fazendo. Porque uma coisa eu decidi, o que eu fizer em relação aos meus irmãos ou a qualquer pessoa que seja no Rio Grande do Sul, eu não estou fazendo isto para me promover ou para aparecer. Então eu quero fazer isso anonimamente. Anonimamente. E então eu não posso aqui ficar dizendo o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Porque o Senhor Jesus me ensinou a não fazer isso. Agora, se alguém descobrir o que eu estou fazendo, aí é outra história. Então, aqui nós aprendemos que não temos que amar apenas de boca. Versículo 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, é exatamente o que está acontecendo com tantas pessoas, milhares de pessoas no Rio Grande do Sul, nesse exato momento. E se nós, em resposta a isso, apenas dissermos, eu vou orar por você, ora, isto não é verdadeira fé. Porque isso mostra que não somos de Cristo de fato. Porque se realmente somos de Cristo Jesus, nós andamos como Ele, nós temos o seu Espírito Santo e nos compadecemos daqueles que necessitam de ajuda. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Os religiosos passaram de largo daquele judeu que estava caído à beira do caminho. Mas um samaritano, que nem judeu era, e tanto o sacerdote quanto o levita eram judeus, e não se compadeceram de outro judeu que havia sido assaltado e espancado e jogado à beira do caminho. E o sacerdote passou longe daquele homem, tendo visto aquele homem, e o mesmo levita passou longe daquele homem, mas um samaritano. Os samaritanos, eles eram hostilizados pelos judeus. Então o samaritano é justamente quem não deveria ajudar um judeu, mas ele ajudou. Ele ajudou e com isso nós aprendemos que nós temos que ajudar até mesmo pessoas que sejam nossas inimigas. Os judeus eram inimigos dos samaritanos. Por isso que quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ela se espantou. Como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Ela se espantou. Por quê? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E um samaritano, sabendo disso, se aproximou e ajudou um judeu. Então que venhamos ajudar a quem necessita, independente de sua nacionalidade, cor da pele, sexo, preferência sexual, cultura, independente de preferência política, que nós venhamos nos compadecermos uns dos outros. Porque, do contrário, nós estamos sendo reprovados no amor. No amor.
Então todos nós estamos sendo provados nessa hora. O que eu acabei de ler em Tiago 2, 14 e 16 me lembra do que na primeira epístola de João está escrito no capítulo 3, versículo 16. Muitos lembram do Evangelho de João 3,16, mas esquecem da epístola de João 3,16. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Então, dizer que ama é muito fácil. Nós temos que praticar o amor, ajudando a quem precisa. E talvez alguém diga, mas está escrito aqui, irmãos, vendo seu irmão necessitado. Mas lembre-se, a palavra nos ensina que nós temos que ajudar até os inimigos. Por exemplo, em Romanos 12, citando as Escrituras, nós somos lembrados do seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos, capítulo 12, versículo de número 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então eu tenho que ajudar apenas quem é meu irmão em Cristo? Não! Eu tenho que ajudar até os inimigos. Eu tenho que ajudar até pessoas que são de religiões diferentes da cristã. Porque isso o Senhor Jesus nos ensinou. Então, que compreendamos que o texto está dizendo aqui que primeiramente, é claro, os nossos irmãos, mas não apenas os nossos irmãos. Então temos que ajudar a todos, mas, claro, primeiramente os nossos irmãos em Cristo. Então, queridos irmãos, que nós não sejamos reprovados nem na nossa fé, nem no nosso amor. E a minha oração seria hipócrita se eu apenas orasse, se eu não fizesse algo também por aqueles que estão sofrendo nessa hora. E eu não sei quanto a você, mas eu tenho procurado fazer a minha parte, e eu digo isso não para aparecer, mas apenas em relação àqueles que me julgam. E Deus sabe, Deus conhece cada coração. Oremos. Amado Deus, nosso querido Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque em tudo o Senhor nos instrui na Tua palavra. E te rogamos que não tenhamos nenhum raciocínio equivocado em meio a calamidades e tragédias, mas que nós, ó Pai, venhamos aprender as lições que o Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, nos ensina. Que nós, ó Pai, ainda que te amemos e te amemos muito, e nós te amamos muito, jamais venhamos perder o temor do Senhor, mas que nós continuemos sempre te respeitando, tendo reverência para contigo, que estejamos sempre, ó Pai, tendo cuidado ao falarmos de ti, e que jamais venhamos murmurar, que jamais venhamos blasfemar. O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos dá o pão de cada dia, o ar para respirar. O Senhor é quem faz o nosso coração bater. E nós somos gratos a Ti. E queremos continuar sendo gratos a Ti, aconteça o que acontecer. Te rogando que o Senhor não nos exponhas a nenhuma provação. Senhor, tende misericórdia de nós. E tende misericórdia daqueles que nesse momento estão sofrendo, Senhor. Oramos por eles. Oramos por aqueles que nesse momento estão desabrigados, sem um teto próprio para morar. Oramos por aqueles que nesse momento estão passando fome. Não apenas aqueles que estão no Rio Grande do Sul, mas em qualquer lugar do mundo. E que não têm um teto. E que não têm o pão de cada dia. Que se voltem para Ti, Senhor, que se voltem para Ti com o coração quebrantado
querendo crescer na graça e conhecimento de Cristo. Isto é buscar o teu reino em primeiro lugar, e que eles venham receber em acréscimo o que comer e o que vestir. Esta é a tua promessa. E o mais que vier disto é lucro, Senhor. Porque nu nós nascemos, nada trazendo para este mundo e nada podendo dele levar. Então, tendo o que comer e o que vestir, que cada um de nós esteja contente. Que não falte para os nossos irmãos no Rio Grande do Sul o que comer, o que vestir. E nós que estamos orando por eles, ó Pai, que também estejamos compartilhando com eles, para que não lhes falte o que comer e vestir. Que nosso amor não seja apenas de boca, não seja apenas em oração, mas que estejamos enviando ajuda para quem necessita. E que isto seja para a tua glória, Pai, no nome de Jesus. Pai Santo, eu te agradeço, Pai, por esse entendimento. E se há alguém que não compreende como eu, que o teu Espírito Santo lhe esclareça, pois eu não tenho dúvida que assim é a mente de Cristo, que assim é o que a tua palavra nos ensina. Então, Senhor, que a tua palavra ensine àqueles que não compreendem a tua vontade. No nome de Jesus oramos e te agradecemos, Pai. Amém.